Gênesis 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho, que eu tinha sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos o rodeavam e se inclinavam ao meu. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras e reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai. E disse, pois, Israel a José: não apacentam os seus irmãos junto a Siquém? Vem, enviar-te-ei eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: ora, vai ver como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe que varão, dizendo: que procuras? Ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te que eles apacentam. E disse aquele varão: foram-se daqui, pois ouvi-lhes dizer. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dorã. E viram-se de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: ei, lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-o nessa cova. E diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cova, que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. Aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia e não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam. E eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondemos a sua morte? Vinde, vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos a obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova e venderam-no, José por 20 moedas de prata, aos ismaelitas. Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes, e tornou aos seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram cabritos, cingiram a túnica no sangue.
E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: temos achado essa túnica, conhece agora se esta será a túnica do seu filho? E conheceu-a, e é a túnica do meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs o pano de saco sobre os lombos e lamentou seu filho muitos dias. Levantaram-se todos os filhos e todas as filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. 38. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu entre seus irmãos e entrou na casa de um varão em Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tornou ao encontro dela. Ela concebeu e teve um filho, chamou seu nome Onã. Continuou ainda, e ele estava no Quezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para seu primogênito. E porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: casa-te com ela e suscita a semente do teu irmão. Anã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que quando entrava, derramava na terra para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mau aos olhos do Senhor, pelo que não também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até quando Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse: para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa do pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. Depois se consolou Judá, subiu aos tosqueadores das ovelhas, e deram aviso a Tamar, dizendo: eis que seu sogro sobe a Tima, a tosquear suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes da viuvez, cobriu-se com véu e disfarçou-se, assentou-se à entrada das duas fontes, que então no caminho de Tina, porque via que Selá já era grande, e ela não fora dada por mulher. E vendo Judá, teve-a por uma prostituta, porquanto ela havia coberto seu rosto. Dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixe-me aqui, porquanto não sabia que era sua nora. E ele disse: eu te enviarei um cabrito de rebanho. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ele disse: o teu selo e o teu lenço, o cajado que está na tua mão, o que ele lhe deu. E ela levantou-se e foi-se, tirou de sobre si o véu e vestiu as vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto à fonte? E disseram: aqui não há prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: não a achei. E também disseram que não havia nenhuma ali. Então disse Judá: tome a ela, para que porventura não venhamos a cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está em adultério. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. E tirando fora, ela mandou dizer a seu sogro: do varão de quem não está as coisas eu concebi. E ela disse mais: conheço, peço-te de quem é este selo e este lenço e este cajado. E conheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos no seu ventre. E aconteceu, dando à luz, que um pôs para fora a mão, e a parteira tomou e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a mão, eis que saiu o seu irmão. E ela disse: como tens tu rompido sobre ti a rotura? Chamaram seu nome Pérez. E depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo.
e chamaram seu nome Zerá.